Olá, irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia em Gotas. Graça e paz a todos que nos ouvem e que nos acompanham a cada dia. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para estudar a Palavra de Deus com a lição e o tema de hoje é Ficou Somente Noé. Pedimos àqueles que puderem que fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Bondoso Deus, querido Pai, louvado e exaltado Senhor, seja o teu nome para todo sempre. Pai querido, muito obrigada, Senhor, pela vida, pelo despertar, por mais um dia que o Senhor nos concede, Senhor. Obrigada pelos amigos e irmãos que nos acompanham a cada dia. Que o Senhor venha nos ajudar a perseverar no Senhor, no estudo da Tua Palavra. Fica conosco, são bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é no livro de Gênesis 7, 23, que diz assim: Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Nesse texto encontra-se a primeira menção do conceito de remanescente nas Escrituras. E quem era o remanescente? Noé foi um remanescente. O significado de remanescente? No dicionário ele nos diz que é o resto, é o que sobra. E Noé foi o que restou. Esse tema do remanescente, ele está inserido como um fio condutor através de toda a Bíblia, desde o Gênesis até ao Apocalipse. Quem foi o primeiro remanescente? Noé e sua família. Porque, como nós vimos nesse texto, ele diz: foram extintos as pessoas, os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus. Foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então todos foram eliminados. Sobrou um, Noé e sua família. Então Noé foi o primeiro remanescente. E por que eles foram os únicos que se salvaram? Aí nós vemos vários pontos, né? O primeiro ponto é que Noé, como a Bíblia diz, era um homem justo e íntegro no meio daquela geração, no meio dos seus contemporâneos. E ele andava com Deus. O segundo ponto, Deus disse: reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. E finalmente o terceiro ponto, Noé fez tudo aquilo como Deus tinha lhe ordenado. Então, a gente não deve achar estranho que Deus tenha dito contigo, porém estabelecerei a minha aliança. Lá, como diz lá em Gênesis 6:18. Por quê? Porque um contrato ou uma aliança, ela só pode funcionar se as partes contratantes aceitarem os termos propostos, né? E Noé aceitou. Ele diz, a resposta de Noé ao chamado de Deus foi positiva. E é isso que torna alguém um remanescente. É a resposta ao chamado de Deus. Se for uma resposta positiva, ele vai com certeza se tornar um remanescente. Porque nós vemos lá em Gênesis 45:7, que fala sobre José, onde diz assim: Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Ou seja, José foi um remanescente na sua época. Em Isaías 11:11, nós temos outro exemplo. Diz assim: Naquele dia o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o resto do seu povo. Em toda a Bíblia, né? Nós temos esse contexto do remanescente,
que, como Noé, é aquele que diz, que responde positivamente ao chamado de Deus. Quando lemos Gênesis 7:23, entendemos que as águas do dilúvio exterminou a todos os sobreviventes da terra e dos ares, ficando somente Noé, sua família e os animais que entraram com eles na arca. E diante de tudo que estudamos nas lições anteriores, que vimos a aliança de Deus com Noé, perguntamos como a aliança se encaixa na ideia de um remanescente. Noé foi um remanescente que, após 120 anos de pregação, acreditou na verdade presente de sua época e aceitou a salvação dada por Deus. Deus não queria que apenas poucas pessoas entrassem na arca. Ao contrário, foi a escolha humana que fez com que poucos sobrevivessem. O fato de aceitar a aliança fez de Noé o primeiro remanescente. Na época do dilúvio, o Criador do mundo se tornou o juiz do mundo. O juízo mundial que se aproximava levantou a seguinte questão: toda a vida na Terra, até mesmo a vida humana, deveria ser destruída? Se não, quem seriam os sobreviventes? Os remanescentes? Nesse caso, o remanescente foi Noé e sua família. No entanto, a salvação de Noé estava ligada à aliança de Deus com ele, conforme nós vimos em Gênesis 6:18 nas lições anteriores. E lá consta uma aliança que se originou e foi executada por um Deus de misericórdia e graça. Eles sobreviveram somente por causa do que Deus havia feito por eles. Por mais importante que tenha sido sua cooperação, quaisquer que fossem as obrigações da aliança de Noé, e não importando quão fielmente ele as executasse, sua única esperança estava na misericórdia de Deus. Amém? Amém. E neste momento nós iremos ler Apocalipse 12:17, que nos diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém? Amém. Nós estudamos também em lições anteriores e entendemos quem é o dragão, que nós sabemos que é Satanás, e quem é a mulher. A mulher é a igreja. E aqui a palavra do Senhor nos diz que Satanás ele se ira contra a mulher, né? E ele vai para a peleja, né, com o restante da sua descendência. No caso, os restantes da sua descendência são os que guardam os mandamentos de Deus, ou seja, aqueles que cumprem fielmente aquilo que Deus deixou escrito. Com base nesse texto de Apocalipse 12:17. E sobre a nossa compreensão dos eventos finais, né? Como a história de Noé nos prepara para fazer parte do remanescente? Nossas decisões diárias impactam a posição em que estaremos naquele dia? Com certeza sim. Nós sabemos que é um plantio. Se nós plantarmos hoje, nós estaremos assim como Noé. Não importa quanto tempo ainda vai demorar para que Jesus venha, mas o momento do plantio, o momento do viver a fé, de viver a comunhão com Deus, de aceitar os ensinos, de buscar essa conversão, ela tem que ser tem que ser todos os dias, é uma luta diária, né? Até que Jesus Cristo volte. E se dormirmos antes de Jesus Cristo voltar, nós vamos dormir em segurança, com a certeza de que no dia da ressurreição nós estaremos
cantando o cântico de Moisés, cantando o cântico dos remidos. Que nosso Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos continuar perseverantes nessa caminhada. E assim finalizamos o estudo dessa semana com um resumo extraído do livro de Ellen White, História da Redenção, página 71, que nos diz assim: as alianças de Deus com Noé foram as primeiras a ser discutidas na Bíblia. Elas demonstram seu interesse pela família humana e seu desejo de ter um relacionamento conosco. Deus reafirmou sua aliança com Noé e o compromisso dele com Deus o protegeu da apostasia e salvou sua família. Esse símbolo, o arco-íris nas nuvens, devem confirmar a crença de todos, pois é um sinal de divina misericórdia. Embora Deus tivesse sido provocado a destruir a terra pelo dilúvio, ainda assim sua misericórdia circunda a terra. Amém. Que o nosso Senhor Jesus nos abençoe, nos dê a graça da sua misericórdia todos os dias sobre nós. Agradecemos pela companhia dos nossos amigos e irmãos e neste momento iremos fazer uma oração. Grandioso Deus, Pai Criador dos céus e da terra, muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nós rogamos que o Senhor tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados. Nos abençoe, Senhor Deus, em todos os instantes de nossas vidas, nos protegendo, nos guardando e nos livrando de todos os males. Derrama suas bênçãos, Senhor Deus, sobre nós neste dia. Fica conosco, que teu Santo Espírito venha ser a nossa luz em todas as decisões que venhamos tomar e que teus anjos venham ser nossos companheiros para que nós possamos caminhar e viver este dia em segurança. Obrigada por tudo. Rogamos todas essas bênçãos sobre nós e sobre todos os nossos irmãos e amigos, nossos familiares, e que em nome de Jesus venhamos estar protegidos e guardados. Oramos agradecidas. Amém.